Olá, pessoal do quinto ano, como vão? Tudo bem? Bom, estou aqui mais uma vez, para a gente dar continuidade ao conteúdo que foi visto, que foi iniciado na aula passada, sobre a representação da Terra, certo? Que nós vimos que o planeta Terra pode ser representado através do planisfério, que foi mostrado, aqui no modelo planisfério, onde a gente pode ver todos os continentes e oceanos da Terra de uma só vez, tá? O planisfério é a representação plana do nosso planeta, certo? Vimos isso na aula passada, também vimos que ela pode também ser representada através do globo terrestre, tá? Só que a diferença do planisfério para ele é que, para a gente observar qualquer parte do planeta Terra, a gente tem que estar girando o globo, né? Uma vez que ele é redondo e não dá para ver todas as partes ao mesmo tempo, os continentes e os oceanos. Então, vimos isso na aula passada, tá? Uma outra coisa também, as imagens de satélite, que são as mais bem próximas da realidade, porque mostra mesmo como que na vida real mesmo, certo? São imagens reais, apesar de vistas de muito distante, mas que facilita, ajuda demais a cartografia, que é aquela ciência, dos mapas. Então, faz com que a cartografia se torne cada vez mais avançada, mais bem próxima da realidade. Vimos isso tudo na aula passada. Então, continuando aqui, ainda nesse mesmo conteúdo, tá? Falando de globo terrestre, do que a gente deve localizar ou não na superfície da Terra, nós temos duas coisas importantíssimas para nos ajudar nisso, que são os meridianos e os paralelos, certo? Então, meridianos e paralelos são linhas imaginárias que existem para facilitar a localização dos diferentes lugares da superfície terrestre. Então, quando você pega um mapa, você observa bem, você percebe que tem várias linhas na horizontal e na vertical, certo? Então, quem pegou um planisfério alguma vez observou direitinho, vai prestar atenção que existem linhas traçadas no sentido horizontal, no sentido vertical. São os chamados meridianos e paralelos, certo? Como está mostrando aqui, para facilitar a localização de qualquer lugar na superfície terrestre. Então, aprofundando mais o estudo, mais para frente vocês vão estudar uma coisa chamada coordenadas geográficas. E aí você vai compreender melhor o porquê que a gente tem que entender sobre meridianos e paralelos nessa questão de localizar algum ponto, algum lugarzinho na superfície terrestre. Mas por enquanto, para vocês, que vocês precisam entender, que são linhas imaginárias, elas não estão lá traçadas, não chegou lá, pintou, demarcou, não. Em alguns pontos até tem algum marco, assim, que por onde passa determinado meridiano, certo? Mas, em geral, não existe nada pintado no chão, nem demarcado, não, é imaginário. Aparecem nos mapas, a gente vai observar bem nos mapas, certo? Então, aqui nós temos o que são paralelos. Então, os paralelos são as linhas que cruzam a Terra no sentido horizontal, ou seja, no sentido deitado, certo? Esse sentido deitado aqui, como vocês, eu espero que vocês possam ver, vou mostrar aqui no globinho, horizontal assim, nesse sentido aqui, deitado, são os paralelos, certo? Então, os principais paralelos são a linha do Equador, que é o marco zero aí, certo? É a principal paralelo, a linha do Equador, tá? Por que ela é o principal? Porque ela divide a Terra em duas metades. Como nosso planeta é redondo, é uma esfera, certo? Esse paralelo principal, ou seja, a linha do Equador, divide a Terra em duas metades, que são chamados hemisférios, metade da esfera. Então, o hemisfério norte
e o hemisfério sul, quer dizer, o que fica acima da linha do Equador é hemisfério norte, o que fica abaixo é hemisfério sul. Por isso que essa linha do Equador é o principal paralelo, certo? Mas não é o único. Nós temos ainda outros importantes paralelos que são os trópicos de Câncer e de Capricórnio, os círculos polares Ártico e Antártico. Aqui nesse desenho, né, tá mostrando aqui, ó, a linha do Equador, certo? Hemisfério norte, hemisfério sul. Nós temos aqui os trópicos. No hemisfério norte temos o trópico de Câncer. No hemisfério sul temos o trópico de Capricórnio. Lá em cima, lá no Polo Norte, né, nós temos o Círculo Polar Ártico e aqui no Polo Sul, o Círculo Polar Antártico. Então, essas linhas aqui são linhas imaginárias chamadas de paralelos, certo? Então, além deles, nós temos os meridianos, que ao contrário dos paralelos, cortam a Terra no sentido vertical, assim, em pé. Essas linhas que são aqui, se vocês podem observar, tá? Temos no planisfério, você pode observar que tem umas linhas aqui no sentido vertical, que são os meridianos. Só que como tem sempre aquele que é o principal, né, de todos, então nós temos um meridiano que é o principal deles, que divide a Terra em duas metades também. Aqui nesse desenho dá para ver, tá? Ó, esse daqui, o meridiano principal, certo? Que vai dividir a Terra em duas metades. Desse lado de cá, nós temos uma metade que a gente chama de ocidente ou, né, ocidental, hemisfério ocidental. Aqui é o hemisfério oriental. Então, esse principal meridiano que eu falei aqui chama-se meridiano de Greenwich, tá? É o meridiano de Greenwich. Então, deixa eu mostrar aqui melhorzinho nesse daqui. Aqui, ó, meridiano de Greenwich. Tá? Ele recebe esse nome porque passa exatamente num bairro de Londres, que é a capital da Inglaterra, chamado Greenwich. Então, o pessoal colocou o nome desse meridiano de Greenwich por causa disso, certo? Então, quando passa por esse bairro, aí sim, tá lá marcadinho, tem um local que é justamente para marcar por onde passa o meridiano de Greenwich, aí nesse bairro em Londres, na Inglaterra, certo? Então, ele é o principal meridiano, viu? Então, cortando aqui, passando aqui pela Europa, lá pela Inglaterra, né, por Londres, aí vem aqui passando, atravessa um pedaço aqui da África, vai descendo até, viu? Aí, do outro lado, aqui você tem o meridiano, ele acaba aqui não, ele continua do outro lado aqui. A Terra não é redonda? Então, do jeito que a linha do Equador, ele circula a Terra todinha no sentido horizontal, o meridiano também, ele circula a Terra também assim. Só que desse lado aqui de frente, o meridiano principal chama-se meridiano de Greenwich. Quando chega lá para o outro lado, quando ele está do outro lado aqui, ele já recebe outro nome. Tá? É linha de mudança de data. Tipo, que a Terra não faz o giro assim, o movimento de rotação. Então, quando ele completa as 24 horas esse movimento de rotação, é quando exatamente chega do outro lado ali do meridiano de Greenwich, quando completa, que é a linha de mudança de data, certo? E aí, né, para você entender, por que é importante? Porque separa, divide a Terra, no caso do meridiano, no hemisfério ocidental e hemisfério oriental, certo? Então, aqui tá, ó, o principal meridiano divide a Terra no hemisférios ocidental e oriental, tá? Ocidental, oriental. Em relação à linha do Equador é hemisfério norte e hemisfério sul, viu? Então, aí onde é que fica o Brasil
no meio disso tudo aí, ou seja, o nosso país, Brasil, com relação aos meridianos, aos paralelos, onde que ele se encontra localizado, tá? Então, se encontra localizado em relação à linha do Equador, tá? Ele fica, a maior parte do nosso país fica no hemisfério, aqui não está mostrando o ângulo, não está mostrando exatamente o Brasil todo não, mas só uma partezinha dele, tá? Porque nesse desenho foi mais para mostrar aqui a divisão do paralelo e do meridiano principal. Então o Brasil nesse desenho aqui fica aparecendo só uma partezinha aqui, mas como a linha do Equador corta aqui, dá para a gente observar que a maior parte do Brasil está localizado aqui na parte sul, né, no hemisfério sul, mas temos ainda uma partezinha dele no hemisfério norte, certo? Então, com relação à linha do Equador, a maior parte fica no hemisfério sul e uma pequena parte no hemisfério norte, como mostra aí e como mostra aqui melhor, tá? Nesse mapa, tá? Ó, meridiano de Greenwich, linha do Equador, e aqui está o Brasil. Então, a maior parte no hemisfério sul, uma pequena parte no hemisfério norte, certo? Então, aí vem, em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil localiza-se totalmente no hemisfério ocidental, certo? Ele está totalmente do lado de cá do ocidente, ó, não está do lado de cá do oriente. O Brasil está, com relação a Greenwich, está localizado totalmente do lado ocidental. Observe bem aqui nesse mapa, nesse planisfério aqui, ó, tá? Ó, o hemisfério oriental é dessa linha para lá. E aqui, ó, o ocidente é para cá. E o Brasil está, com relação a essa linha do meridiano de Greenwich, está totalmente no lado ocidental. Ok? Então, continuando aqui, tá? Ó, você vê um esquema para mostrar, para ilustrar isso aí mais de perto. Tá? Apesar de não estar muito, tem nada a ver a escala, mas tudo bem, dá para você entender. Temos a linha do Equador, meridiano de Greenwich, trópico de Capricórnio, que também corta aqui o Brasil, tá? Temos o continente africano, só para você ter uma ideia da localização, e o Brasil. Então, ó, em relação ao Equador, maior parte no hemisfério sul, uma pequena parte no hemisfério norte. Em relação a Greenwich, ele está totalmente do lado ocidental. Ok, então até aí acho que está muito bem claro, não tem nada complicado aqui para você compreender, certo? Aí uma outra coisa aqui, viu? O Brasil, em relação à sua localização, tá? O Brasil, ele está localizado no continente americano, certo? No continente americano, aqui. Né? Você já viu que temos aqui América, Europa, África, Ásia, Oceania, Antártida, mas aí aqui o Brasil fica em qual desses continentes? Sim, falei da Oceania, Oceania. Então, mas o Brasil fica localizado em qual desses continentes? No continente americano. O continente americano é tão grande e tão diferenciado com relação à cultura, e outras tantas relevo, enfim, um monte de outras coisas mais, que mais para frente vocês vão entender melhor, que precisa ser dividido, tá? Então nós temos o continente americano dividido em 3 Américas: a América do Norte, a América Central e a América do Sul, aqui representado por esse verde. Então é justamente na América do Sul em que fica o nosso país. Então o Brasil localiza-se no continente americano, porém na parte sul desse continente, na porção sul desse continente, que no caso é a América do Sul. É aqui onde nós vivemos, tá? É aqui onde nós estamos situados no nosso planeta, certo? Então, aí o que tem a ver isso daqui? Bom, tem a ver o seguinte, que observando esse continente aqui, continente americano, você observa que o Brasil é o maior país desse continente. Inclusive, ele não é só grande aqui nesse continente, ele é grande no planeta todo. Ele é o 5º
maior país do planeta Terra, certo? A extensão territorial do Brasil é muito grande, é quase o tamanho do continente europeu. Então, por conta disso, é que o Brasil é considerado um país continental, porque o tamanho dele é quase o tamanho da Europa. Tem muitos países europeus que são menores do que municípios aqui no Brasil. Então, nosso país realmente tem extensão continental, certo? É muito grande, viu? Então, aqui, olha, como mostra, certo? Aqui, olha, a extensão territorial do Brasil. 8.510.820 quilômetros quadrados. O da Europa são 9 milhões e o resto eu até esqueci, mas passa um pouco mais de 9 milhões. Então o Brasil quase que é o tamanho da Europa, viu? Então, por isso que ele é considerado um país continental, viu? E aqui, olha, no caso, né, pegando toda a extensão do país, temos uma coisa em relação ao Brasil. Temos as partes mais assim extremas, as partes mais que tá mais para a pontinha mesmo, que mais se distancia no território, viu? São os chamados pontos extremos do lugar. E que no caso aqui do Brasil, obviamente que em todos os lugares tem, né, seus pontos extremos. Então, o nosso país também possui. Então, aqui nesse mapa, ó, tô mostrando a extremidade aqui na parte norte, a extremidade sul, a última pontinha aqui ao norte, a última pontinha aqui do sul, a última pontinha aqui, que está bem mais assim para fora mesmo, do lado oeste e do lado leste, ou seja, os pontos extremos do Brasil. Então, ao norte, nós temos o Monte Caburaí, que fica lá no estado de Roraima, bem aqui em cima, viu? O Monte Caburaí, no estado de Roraima, é o ponto extremo aqui do norte. Ao sul, nós temos, lá no Rio Grande do Sul, o Arroio Chuí. Arroio é uma espécie de um riozinho, tá? É um curso pequeno de água. Então, lá no Rio Grande do Sul, nós temos o Arroio Chuí, que é o ponto mais extremo ao sul do Brasil. Aqui, no lado oeste, nós temos a Serra da Contamana, no estado do Acre, bem aqui. Do lado leste, temos, particularmente especial para nós aqui, da nossa cidade, né, do nosso estado, nós temos a Ponta dos Seixas, que fica exatamente aqui na cidade de João Pessoa, ou seja, aqui na Paraíba, né? Então, a Ponta dos Seixas, que eu acho que você já deve ter passado por lá. Pode não saber, passou, mas não sabe onde estava, mas é ali, Cabo Branco, vai para a praia ali do Seixas, aquela região ali. Você, passando ali, você vai estar passando pelo ponto mais extremo no leste do Brasil. Então, e é o ponto mais extremo do continente americano todinho, tá? Então é conhecido aqui, né, para nós e também para o Brasil, que é o ponto mais extremo das Américas, é onde o sol nasce primeiro. Por isso que a gente diz, João Pessoa é a cidade onde o sol nasce primeiro. Por quê? Porque justamente aqui na cidade de João Pessoa onde está o ponto extremo leste do Brasil, que é a Ponta dos Seixas. Então, né, bem particular nossa aqui. Então, aqui, ó, tá? Os pontos extremos do Brasil, a extensão territorial do nosso país, tá? É o quinto maior país do planeta. E aí, falando aqui, ó, voltando um pouquinho mais para trás, né, temos, como todo território, né, tem que ter, todo território ele tem que ter a sua divisão política. Tá? E o que é a divisão política de um território? É a divisão dele em estados, municípios, distritos, se tiver, enfim, é como ele se encontra dividido para facilitar a administração, enfim. E aqui no Brasil não poderia ser diferente, já que é um país enorme, um país imenso, né? Os estados do Brasil, tem muitos estados que são bem maiores do que vários países europeus e de outros lugares, certo? Então aqui, ó, a divisão política do nosso país é essa daqui, tá? O território brasileiro é composto por 26 estados
e um Distrito Federal. O Distrito Federal, no nosso caso aqui, é onde fica a sede do governo federal, que no caso do Brasil é onde fica Brasília, certo? De onde tudo que acontece em relação à administração do nosso país, né, parte de lá. Então, aqui é a divisão política do nosso país. São 27 unidades da federação, no caso os 26 estados do Distrito Federal, certo? E, resumindo, é isso que nós temos para falar hoje com relação à localização, representação da terra, localização do nosso país. Nós temos aí, então, qualquer dúvida a gente vai, quando a gente tiver, né, cara a cara, presente todo mundo na sala de aula, aí a gente vai revisar bem direitinho, tá, gente? Para serem feitos os exercícios, os testes, o simulado que vem por aí. Então, olha, aqui no caso do Brasil, esses aqui, cada um com sua cor diferenciada, são justamente os estados brasileiros, viu? Então, temos aqui, ó, estados imensos aqui, ó, estado do Amazonas, estado do Pará, temos Mato Grosso, Bahia, são estados grandes. Temos os menores, aqui tem a Paraíba, né, que já é, comparando com esses outros aqui, já é pequenininho, mas ainda tem menor do que a Paraíba, viu? Mesmo a Paraíba sendo pequena, ainda tem países europeus que é bem menor do que a Paraíba, certo? Então, aqui a divisão política do nosso país, o Distrito Federal, onde fica Brasília, tá? É um distrito, porque um território dentro de outro território, no caso o Distrito Federal do Brasil está dentro do estado de Goiás, viu? É de lá onde o nosso país é governado. E acho que já falei o que tinha de falar por hoje. Então, no mais, a gente se vê na próxima aula. Eu vou deixar os exercícios com relação às atividades referentes a essa aula de hoje, tá? Qualquer coisa vocês repitam várias vezes até você fixar bem as explicações, viu? E as atividades que ficarem na escola, não esqueçam de vir pegar e fazer, tá? Porque quando a gente voltar a se encontrar, vai ter tudo ali, ó, corrigido, tirado as dúvidas se alguém ainda não entendeu. Ok? Então, no mais, vocês se cuidem. Eu sei que foi rapidinho a aula, mas também é muito fácil, não tinha muito o que falar aqui. Bom, então na próxima vez a gente se vê. Se cuidem e fiquem em paz. Ok? Tchau!